já tenho alguns anos de estrada aí. Eu diria para vocês que a questão de 20 anos, 25 anos atrás, o licenciamento era uma ciência bem mais simples do que hoje. Naquela época, a gente não tinha as mídias sociais, a gente não tinha o mundo digital. Basicamente, a gente tinha televisão só com canal aberto, não tinha hoje as redes de cabo, não tinha vídeo sob demanda. Enfim, o mercado evoluiu muito, mudou muito, e o licenciamento vem acompanhando isso, tentar aproximar este mercado de licenciamento do mundo dos games. Eu ainda não consegui ter uma definição muito clara do casamento entre licenciamento e games. De alguns anos para cá, a gente consegue enxergar um pouco o que vem acontecendo com esse mercado. Como o Marcos falou, a gente vê a indústria de games, vocês sabem melhor do que ninguém que hoje ela é maior do que a indústria de entretenimento, de filmes, né? E você vê o licenciamento de filmes, o que é, e o que é o licenciamento de games, né? Quer dizer, você tem uma desproporção aí que a gente pode ver como uma oportunidade, né? Os filmes todos são licenciados, é um negócio gigantesco, cada lançamento de filme, o mercado é inundado por centenas de produtos, e, ao mesmo tempo, o mercado de games, que hoje movimenta mais dinheiro, né, que o mercado de entretenimento dos filmes, né, não tem essa mesma representatividade do mercado. Então, acho que é uma oportunidade. O licenciamento, né, é a utilização, né, de uma marca, né, que uma pessoa, um autor tem essa marca, ou a propriedade intelectual utilizada por terceiros. É uma definição bem básica, mas vamos partir do pressuposto do começo mesmo, né? Em termos de mercado, o mercado americano, ele basicamente é dividido em 50% de propriedades infantis e 50% de propriedades não infantis. Por que eu digo não infantis? Porque existem aí todo um roster, toda uma linha de outros tipos de marcas e propriedades. A gente está falando marcas de moda, a gente fala de esportivos, como times de esportes, eventos, como é o caso de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, celebridades, e vai por aí afora. Aqui no Brasil, o mercado é um mercado, comparativamente aos Estados Unidos, recente, né, relativamente novo, e aqui a estimativa que a gente tem é de que o mercado de licenciamento beira, aí, a parte infantil, beira mais ou menos 70%. Ou seja, existe um desequilíbrio com aquilo que é o modal em termos de tipos de licenciamento que se faz mundo afora. Então, o Brasil ainda tem muito para crescer naquilo que são as marcas não infantis. E eu acredito firmemente que, no caso de games, existe muito espaço para isso, até porque a gente vê hoje que a parte de games tem atingido um público com idade, evidentemente, maior do que aquela que a gente chama de infantil. Então, eu vejo que existe uma relação muito interessante aqui no Brasil para a gente evoluir nisso, e, evidentemente, eu acredito que a gente pegue a esteira do que acontece hoje no mercado europeu, no mercado asiático e, especialmente, no mercado americano, em termos de licenciamento. Aí tem um número, né, que a gente costuma ver muito, né, que o pessoal vê, pô, 6 bilhões de dólares, né, muita grana, né? Você fala, pô, então isso aí é um negócio que pode ser, se eu conseguir, né, 0,1%, isso aí já é muito dinheiro. E a gente gosta um pouco de desconstruir esse número, né? Qual é o número que é a realidade mesmo? Então, passando para reais, para começar, né, que nossa moeda aqui é o real, não é o dólar. Então, ordem de grandeza, tá? Essa conta não existe GfK, Nielsen, nenhum instituto de pesquisa que mede o licenciamento. Inclusive, não é só no Brasil, no mundo também. Então, todos esses números são números estimados. Bom, 17 bilhões no varejo, esse é o número que você vai ver lá na Abral, né? Tem a Associação Brasileira e tal, 17 bilhões. Você fala, pô, muito dinheiro. Aí você fala, bom, como é que é essa história? Esse é o valor movimentado nas lojas. As lojas, em média, também, tudo ordem de grandeza, multiplicam o preço que ela compra da indústria por 2,2. Então, o preço da indústria, que é a base de cálculo para o royalty, né? O royalty é pago em cima do preço que a indústria ou o distribuidor vendeu para o varejo, já caiu para os 8 bi. Então, de 17 já foi para 8. Aí a gente tem um outro sócio bem importante, né, em todos os negócios, que é o governo, que leva mais 22% de impostos, que os royalties são cobrados sem impostos, é líquido de imposto. Então, o número já caiu para 6. Então, 17 já virou 6. Aí, a gente calculou uma média de 6% de direitos autorais. Cada produto licenciado vendido, 6% em cima do preço líquido. Então, os 6% em cima dos 6 bilhões, a gente está falando
de uma receita para o criador de 360 milhões de reais. Então, essa é a historinha de como o 17 bi vira 360. E o nosso mercado é esse, é 360. Então, o dono da marca é o licenciador. Muitas vezes ele usa um agente e este agente é responsável, então, por comercializar a marca. Ele é quem vai lá e faz o contrato. E aí vem uma empresa, uma indústria, ou um varejista, ou um prestador de serviços e compra esta marca através de um contrato temporal, 2 anos, 3 anos, 1 ano, depende muito da negociação, e pelo uso desta marca ele paga um royalty ou um direito autoral. Então, essa desconstrução de número que o David mostrou para vocês é exatamente isso. O dono da marca contratou o David foi lá, vendeu para a Alpargatas para ela fazer as sandálias havaianas com a marca do Homer Simpson, dos Simpsons. E aí você foi na loja da Havaianas, comprou essa sandália por R$50, para usar esse exemplo. Desses R$50, R$1,10 foi para a Fox, que é a dona do Simpson. E dos 1,10 ele recebeu 33 centavos, portanto, a Fox ficou com 70 centavos disso aí. Então, mais ou menos, esta é a conta. Tem games que estão bombando no mercado e, portanto, a taxa de royalty sobe, e tem games que acabaram de entrar, que ainda não tem uma formação sólida, uma base sólida de consumidores, e, portanto, o dono da marca ele deprecia um pouquinho o valor do royalty para poder aumentar a sua base de consumidores. O Brasil é um país que tem aí 202 milhões de habitantes, e é muito comum os licenciadores internacionais, quando vêm para cá, para o Brasil, para olhar o mercado brasileiro, eles falam: nossa, 200 milhões de consumidores, que puta mercadão que a gente tem aqui, vamos explorar esse troço? Aí, na hora que você começa a mostrar para eles a granulação da economia brasileira, o cara começa a cair na real e começa a perceber que ou ele tem um produto que vende por um valor extremamente baixo para ele poder pulverizar isso, ou o mercado brasileiro, na realidade, não é tão grande quanto ele parece em função da sua grande população. Então, principalmente no mercado de tecnologia e especialmente no mercado de games, pensar em produtos para o mercado brasileiro é condenar o seu produto, pelo menos nos seus primeiros anos de existência, a um mercado de consumo muito pequeno. E sem ganhar escala, vocês não conseguem desenvolver um programa de licenciamento. E a marca, ela precisa existir, ela precisa ter apelo, ela precisa ter um conjunto de valores e ela precisa ter, fundamentalmente, atratividade. Então, é muito difícil começar um programa de licenciamento junto com o começo da marca. Então, a marca tem que primeiro se estabelecer. E aí, quando eu falo marca, entenda um personagem, entenda um game, quer dizer, a propriedade intelectual. Ele precisa existir, ele precisa criar vida própria, ele precisa ganhar consumidores, ganhar adeptos, ganhar fãs, e a partir daí a gente licencia. Por quê? Porque o licenciamento vai existir além do core do negócio. Se eu tenho um game, o meu core, evidentemente, é o game, eu estou no mercado de games. Se eu vou licenciar o meu game, eu vou fazer camiseta, eu vou fazer calçado, eu vou fazer artigos escolares, eu vou fazer artigos de uso pessoal. Né? Eles não estão relacionados com o meu business, né? Com o meu mercado, mas estão relacionados com a minha marca. E para que isso exista, essa marca tem que aparecer. Né? Então, não basta só ter uma ideia. E aí, o David, nós criamos vamos dizer assim, quase que esse mini roteiro. Para o licenciamento existir, tem 7 perguntinhas que vocês precisam se fazer. A gente não tem a resposta dessas perguntas, né? Mas a gente sabe que se vocês conseguirem atender, se fazerem essas perguntas, né, e correrem atrás da resposta, eventualmente vocês têm um caminho para o licenciamento. Primeiro, obviamente, não é qual é o público, né? Você vai falar com as empresas, elas as mais sofisticadas no licenciamento já vão te fazer a primeira pergunta: qual é o público, né? Qual é o público? Como se fosse uma coisa tão estanque, na verdade, né? Hoje, enfim, principalmente no caso de games, né? Mas é importante você ter um foco. Então, essa é a primeira pergunta que você vai ter que responder, né? Qual é o público primário, né, da minha marca? Quem eu estou indo atrás de quem? Via de regra, a gente trabalha com o público primário, o seu target principal, um secundário e, eventualmente, um terciário. Né? Mas a marca precisa ter um foco. Bom, a gente fala muito de propósito hoje, né? As marcas, os consumidores, millennials, propósito. E tem isso um pouco a ver com a marca também, né? Tem que saber defender, né? Não só, como já falei, o público, mas a questão das plataformas que eu vou estar presente. Então, eu vou estar só no game, eu vou estar no YouTube, eu vou estar na televisão, eu vou estar no shopping, eu vou estar no teatro, onde é que eu vou estar?
estilo de animação, o conteúdo que eu vou criar, qual a mensagem proposta, e uma análise da concorrência, né? Quem mais está brigando, né, dentro desse propósito, desse posicionamento da minha marca. Teve a feira de Las Vegas, né, agora o Marcos contou de licenciamento, e a gente escutou de vários licenciados uma colocação muito interessante, né, que até esse ano, você ia nas apresentações incríveis, né, da Disney, Warner, Universal e tal, e os caras o tempo inteiro batendo na tecla, né, a palavrinha mágica para encantar os licenciados e o varejista era a televisão. E esse ano, né, o discurso mudou. O discurso, claramente, de todos esses grandes provedores, criadores de conteúdo, era assim, não, a gente vai estar no YouTube, a gente vai estar no Face, a gente vai ter aplicativo, vai ter isso, vai ter aquilo, e também vamos estar na televisão. Então, é muito louco isso, né? Quer dizer, uma mudança... no Brasil, a gente teve isso de uma maneira muito... forte, né? Também é um case que a gente trabalha, que é a galinha pintadinha, né? Quando a galinha pintadinha começou, a gente falou, não, está no YouTube, os caras, está louco, né? Me imagina, isso vai acontecer, como é que você vai conseguir ser algo representativo, né? Ter essa massa crítica só no YouTube. E quem não entrou, obviamente, se arrependeu, né? Tem o case do Angry Birds também, né? Quer dizer, Minecraft, a gente vai entrando mais na linha de games, né? Todo esse pessoal hoje, se você vai ver, já estão criando desenhos animados para televisão, já estão fazendo eventos em shopping, já tem shows ao vivo. Então, hoje, é muito importante você pensar, na hora que você está criando um conteúdo, que ele não fique só em uma plataforma. Tá? Então, é muito importante você ter... Né, porque hoje a criança, ou o jovem, um adulto, ele é multitela. Então, você tem que ter conteúdo apropriado para todas essas telas. Então, essa visão que a gente está falando aqui não é só telas, né? Na verdade, é experiências. Né? Hoje também se fala muito de experiências. Eu falei algumas vezes aqui de shopping, de show ao vivo. Tudo está valendo, né? Então, quando a gente vai levar uma marca nova para o mercado, a gente já tenta, né, não obviamente no primeiro ano, mas num plano de 3 anos, olha, minha marca vai começar com o game, mas depois eu vou ter um negócio nas redes sociais, depois eu vou fazer um evento, depois eu vou ter um negócio, um aplicativo, lugar onde vocês gostariam de chegar, né, em estar presente nessas plataformas. Parece meio óbvio, evidentemente, né, porque vocês são do mercado de games, então a origem de vocês é games. Mas, para dar alguns exemplos, Hello Kitty começou em produto. Hello Kitty nunca foi uma marca que teve conteúdo, vamos dizer assim, sob o aspecto de desenho animado, qualquer coisa. Ela começou com conteúdo. A maioria dos heróis que vocês conhecem, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, vieram da parte de publicações. A Pernalonga, que durante 25 anos foi o grande sucesso da Warner, começou na televisão. Então, assim, cada uma dessas propriedades começaram em uma plataforma e migraram para outras. E aí, como eu disse, até alguns anos atrás, antes do advento da digitalização, era fundamentalmente o que a gente via, era publicações e TV. Não existia aplicativos, não existia o online, era raro você ter shows ao vivo ou eventos, mas, evidentemente, a multiplicidade de telas, né, elas foram demandando essa capacidade de você explorar outras plataformas. Então, hoje, ter o game é só o início. Depois disso, vocês precisam pensar para onde que o negócio de vocês vai migrar. E tem um negócio que talvez alguns de vocês não ouviram falar, que chama Style Guide. O Style Guide é um manual de marca para a marca ser utilizada por terceiros. Ou seja, você tem que fazer um negócio muito claro para um terceiro, né, ou seja, o licenciado, o cara que vai fazer a camiseta, a mochila, o que for, entender exatamente qual é a marca e poder tangibilizar ela da maneira mais autêntica possível para o produto. É uma ferramenta fundamental para um programa de licenciamento bem-sucedido. Você não pode entregar na mão de um terceiro, de um licenciado, o destino, né, o visual da sua marca. Né? A história tem que ser sempre, se fala muito de storytelling, né, tem que ser consistente. Então, não adianta você ter uma marca que um game, né, tem uma paleta de cores, tem uma fonte, tem ícones, né, tem os personagens principais, personagens secundários, e toda essa história que você está contando no game, na camiseta não tem nada a ver. E se você deixar isso na mão do licenciado, o designer do cara vai dizer, eu não gosto desse ícone aqui, eu gosto de outro, eu não gosto dessa cor, eu gosto de outra cor. O cara vai falar que ele acha que é legal, entendeu? Então, o Style Guide é fundamental para isso, para normatizar o negócio, né, e para manter a veracidade da história. Isso não é uma coisa muito cara ou complexa de fazer. Os criadores são os criadores, então eles têm designers, têm ilustradores, né, mas é só formatar isso pensando, né, bom, como é que o meu caderno tem que ser para o fã da minha marca querer comprar esse caderno? Como é que a minha camiseta tem que ser
para o meu fã comprar essa camiseta, né? E quanto mais fiel for, né, ao seu game, obviamente, maior a chance disso funcionar. Eu gosto de colocar nas 7 perguntas, né, que a gente vê muita gente de criação cheia de boas ideias, super bem intencionado, mas se não tem uma pegada mais comercial, a coisa muitas vezes morre na praia. Muitas vezes, o braço comercial, o braço de gestão, senta com você e diz, olha, para a gente poder ir para o mercado, nós precisamos seguir essa rota. O cara fala, de jeito nenhum, jamais vou fazer isso. Uma história clássica, há 20 anos atrás, não existia dono de marca nos Estados Unidos que licenciava fralda. Eles falavam, pô, você acha que eu vou pôr a minha fralda na bunda de uma criança para fazer cocô e xixi na minha fralda? De jeito nenhum. Né? Meu personagem não passa por isso. E hoje é um mercado gigantesco. Por quê? Porque quem manda é o cliente, o que diz é o mercado. Então, a questão da gestão ela é fundamental. Aliás, eu, nas minhas palestras, nas aulas que eu dou, eu roubo uma frase do David, ele diz o seguinte, que não existe nenhum grande produto que sobreviva a uma marca ruim e nenhuma grande marca que sobreviva a um produto ruim. Para mim, essa é a definição icônica do que ele está mostrando aqui, de criação.